Bem-vindo mais uma vez aqui no canal Papo Humano. Nós, Alessandra Schinemann, Cíntia Almeida, Alexandra Fogatti, estamos aqui com vocês, né? E hoje o nosso tema é sobre prioridade, né? E no momento que é maior prioridade, é você aí desse outro lado ir lá e tocar o sininho para receber toda semana os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Agora que você já fez isso, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E aí é que a gente queria trazer para você como que anda essa prioridade aí na sua vida, né? Porque a prioridade vem do latim, uma palavra que vem do latim, prior, e quer dizer anterior, quer dizer primeiro, ou seja, se pôr em primeiro lugar. É o que tem mais importância, o que é mais relevante é você, eu, nós, nos colocarmos em primeiro lugar. E será que, de fato, a gente faz isso no nosso dia a dia? Então, nós vamos trazer aí esses vários aspectos de como essa prioridade, esse primeiro lugar, pode exatamente não estar sendo utilizado como nós gostaríamos e como a palavra, assim, nos conduz a ela. Então, vamos lá? Cíntia, quer começar? Hum, Sim, pode ser. Tudo bem, pessoal? A gente escolheu esse tema porque às vezes a gente também esquece de se colocar, né, em primeiro lugar. Com os estudos que a gente tem, né, terapeuta como somos, é difícil. Às vezes a gente se vê ali em primeiro, né, como a Acha trouxe, ser essa primeira ação, né, prioritário. E só uma coisinha que eu queria chamar, né, a atenção, porque muitas vezes a gente faz uma coisa prioritária, mas que no fundo a gente sente que é uma obrigação, né, que nos foi falado que é uma obrigação. Não é aquilo que a gente enxerga como prioridade. E com isso a gente acha que estamos nos priorizando e não, já estamos em segundo plano novamente, né? Então, é uma reflexão para a gente trazer o que é realmente prioritário para nós, né? Não é aquilo que é prioritário para o outro, porque cada um tem uma prioridade, né? O que para mim pode ser prioritário para Chan, para Lê, não é. Depende muito da nossa vida, do nosso estilo de vida, né? Da nossa rotina mesmo, com coisas básicas mesmo, né? Fazer um esporte, jantar fora, coisas que às vezes para uma pessoa chega a ser até terapêutico, né? De fazer e para outra é irrelevante. Mas prestar muita atenção para a gente não confundir nessa listinha, né? Que a gente tende a fazer como prioridades, se não é uma obrigação que foi imposta. Se é uma obrigação que a gente sente, que vem da gente, é diferente, passa a ser prioridade, né? Porque uma obrigação, muitas vezes, a gente precisa fazer em primeiro lugar, mas que não seja essa obrigação que veio de fora, que ela venha de dentro para fora, né? Para a gente não se sentir culpado às vezes, porque muitas vezes a gente coloca aquilo como prioritário, mas que no fundo para a gente não é prioritário. É uma obrigação que veio de fora. Por isso que a gente às vezes procrastina, deixa para amanhã, né? Vai, e daí a gente se sente culpado. Ah, eu deveria ter feito isso, está em primeiro ali na minha listinha e eu não consigo fazer. Por quê? Porque não é prioridade para você, né? Então a gente lembrar de se colocar em primeiro lugar. Como a gente já falou em outros vídeos aqui, primeiro colocar máscara em você para depois ajudar o outro, né? E isso não é ser egoísta, né? Isso é se dar prioridade para estar bem, até para ajudar o outro quando precisa. E acho que nesse ponto a Lê tem mais coisa para trazer também, né, Lê? É isso aí, Cíntia. Eu queria também fazer um paralelo com o mundo energético, né, com a energia, né, porque né, a gente já falou várias vezes, né, isso influencia, né, na nossa vida, nas nossas decisões, e eu acho que a gente acaba esquecendo esse aspecto, né. Então, muitas vezes eu faço uma lista de prioridades, né, ou atividades que precisam ser feitas. Normalmente eu coloco a principal atividade por primeiro, né, dou prioridade para ela, mas muitas vezes eu esqueço de considerar o energético. Como assim, né?
é o que a Cintia estava falando. Às vezes eu coloco o que é prioridade para o outro, às vezes eu coloco o que é uma obrigação, e eu esqueço de pensar de maneira energética o quanto aquilo é realmente prioritário para mim, o quanto eu quero fazer aquilo. E se eu não coloco isso na hora que eu estou fazendo essa lista, se eu não estou presente para isso, vai acabar acontecendo o que a Cintia falou. Eu não vou fazer, porque não é o que eu quero fazer no final das contas, né? Eu vou dar um jeito de procrastinar, isso vai gerar culpa e gera um ciclo vicioso, né? Então, eu tô sempre correndo atrás, sempre me sentindo devedora, né? Porque eu não fiz aquilo que estava naquela listinha, né? Mas porque eu não estava presente na hora que eu definir essas prioridades. Então, por isso que é importante, né? Ah, mas então quer dizer que as obrigações eu não vou fazer. Não é isso, né? Tem coisa que precisa ser feita e não adianta, né? A gente sempre fala, adulto que faz o que precisa ser feito, criança que faz o que quer, né? Como somos adultos, tem atividades que não são tão legais, né? E que precisam ser feitas. Mas uma ideia, né, é intercalar, né? Coisas que te dão prazer, coisas que você realmente quer fazer, que você está disposto a fazer, que vão te deixar bem, né? Na hora que você der aquele cheque na lista, vão te trazer uma satisfação, com coisas que precisam ser feitas, né? Então, a gente sabe que nem tudo são flores, a gente às vezes não consegue, né? Fazer só aquilo que a gente tem vontade, só aquilo que nos dá prazer, mas eu acho importante trazer isso para o equilíbrio e estar presente para isso. Porque se a gente simplesmente, né, é, fazer só aquilo que precisa ser feito com aquela questão de obrigação, você vai gerar procrastinação. E por outro lado, se você fizer só aquilo que você quer, que te dá prazer, aí a gente pode partir para uma outra polaridade, que é a questão de você ser aquele rolo compressor, né? De se colocar como prioridade para tudo, né? De passar por cima das pessoas e sempre estar trabalhando, né, para você. E aí acaba se tornando ali uma pessoa egoísta e até narcisista, né, meninas? A gente estava falando sobre isso, né? Muito tem se falado sobre narcisismo, né? Então, aquela pessoa que, né, só quer satisfazer o ego dela, né? Só quer satisfazer o que ela acha que é importante para ela, aquilo que vai trazer um benefício para ela, né? Então é importante a gente olhar sempre essas duas polaridades, né? Do eu me deixar totalmente de lado ou me colocar totalmente como prioridade, independente da vontade dos outros, passando como um rolo compressor, né, para cima das outras pessoas. Então, como sempre, né, o equilíbrio, o caminho do meio é o que, né, nos traz mais saúde, né, saúde física, mental, emocional e para as pessoas que convivemos, né, no nosso ciclo de relacionamento, porque é muito fácil você ir para um lado ou para o outro, né? Como mãe, por exemplo, a gente acaba dando prioridade para os filhos, para as necessidades dos filhos, né? A gente acaba se deixando de lado até às vezes até questão de vaidade, né, de beleza, né, de tomar um tempinho ali para fazer uma unha, para ir no salão, porque a gente está voltada para a prioridade em relação aos afazeres de casa, alguma coisa assim, né? Então, o quanto isso parece ser tão simples, né? Mas o quanto isso faz diferença, né, no nosso dia a dia e nas nossas relações, né, Chan? E aí eu sempre me pergunto, né? Por que que eu não consigo me priorizar, né? Por que que a gente não consegue se priorizar? É porque muitas vezes esse foco está demasiado em alguma coisa, e aí a gente não está distribuindo a nossa atenção, né? O checklist que vocês trouxeram, mas de uma outra maneira na prática, né? Então, se eu tenho filhos pequenos, a minha prioridade vai ser a família, vai ser o bem-estar dessas crianças, né? A família funcionando, o seu lar funcionando, e a prioridade vai ser a criança, porque ela depende totalmente de você, né? Se você trabalha, gosta do que você faz, né? Ou trabalha pelo dinheiro, ou seja, o seu trabalho, você vai priorizar o trabalho. Se você está num relacionamento, você vai estar inteira nesse relacionamento apaixonada, amando, você vai priorizar esse relacionamento. E a questão é essa: por que que a gente foca demais em um ponto, né? Porque se a gente está priorizando a nós, seria, em primeiro lugar, eu.
eu tenho que entender que durante o dia vão ter várias prioridades. Ora, eu vou ter a minha prioridade como mãe, porque é a minha família. Ora, eu vou ter a prioridade no trabalho, porque eu estou focada no trabalho e eu preciso disso. Ora, quando eu estiver no meu relacionamento, a minha prioridade vai ser essa. E ora, a prioridade vai ser só eu comigo mesmo. Então, é a hora que eu vou me cuidar, fazer o que eu preciso e o que eu quero. Eu vou ler um livro, eu vou sentar na grama, eu vou mexer nas plantas, que é uma coisa que eu gosto. O que que você vai colocar na sua lista de prioridades para você? Porque as prioridades estão todas para os outros, que são importantes para você, ok? Mas e você, né? E por que que não sobra tempo para você? É aquela coisa, filho precisa, a gente nunca tem dinheiro, vai comprando tudo para eles. Não consegue ali dizer quase não, né? Porque aí tadinho, porque precisa, aí precisa de roupa, mas para você não tem dinheiro para fazer a unha toda semana, né? Não tem dinheiro para ir no salão, cortar o cabelo, fazer ali um negócio que você vai se sentir bonita, próspera. Então, assim, aí você se põe na última da fila. Não, né? Você tem que estar à primeira da fila, com esse olhar de várias prioridades momentâneas, mas você tem que estar nessa lista da prioridade, né? Nós somos o mais importante, a preferência, e isso vem muito, e para mim vinha muito isso, como um egoísmo, como a Lê trouxe. Nossa, como você é egoísta, não está fazendo isso para mim. Olha, você não ajudou não sei quem. Então, sabe, durante muito tempo eu achei que me priorizar era egoísmo, né? A crença limitante de que é sobre isso que eu não vou poder fazer, eu não posso me cuidar, eu não posso ter o meu momento, né? Então, traz esse aspecto, né, de se você não está conseguindo se priorizar, dar preferência para você em momentos da sua vida, em momentos do seu dia, o que é que está te impedindo de fazer isso? Porque às vezes o que te impede é, se eu fizer, eu me sinto culpada porque eu deixei de fazer pelo outro, né? Se eu fizer isso por mim, eu vou estar me sentindo enganando, eu vou estar me sentindo mentindo para o outro, né? E aí vem esses movimentos energéticos que ela trouxe, do que está por detrás, né? O que está por detrás dessa situação em que eu não consigo me pôr na lista de prioridades. Porque ou a gente vai para o vitimismo. Eu, por exemplo, já usei muito o vitimismo, né? Então, quando a gente entra no vitimismo, tudo é culpa do outro e nada é culpa minha, eu não sou a adulta que estou me responsabilizando dos meus atos. Eu estou no infantil. Eu quero que alguém cuide de mim. Se eu quero que alguém cuide de mim, eu não sou prioridade, porque é o outro que vai cuidar de mim. Vem de fora, não vem de dentro, né? Então, assim, é esse adulto que tem que crescer e se priorizar. Mas esses movimentos energéticos, esses movimentos que a gente tem, que a gente não se coloca em primeiro lugar. E aí é que vem muitas dores, né? Porque tá na questão de você sair desse vítima, dessa infantilização, de sair desse lugar de culpar os outros pelos seus problemas, pela como você está na vida, né? A gente vai usando várias ferramentas nas crenças limitantes, né? Que a gente se apoia nessas crenças limitantes para justificar aquilo que a gente tem que fazer com a gente mesmo, que é tomar conta da nossa vida, né? Voltar com essa rédea e falar: opa, a vida é minha. Se eu não ficar bonita, eu vou olhar no espelho, eu vou me achar péssima, vou me achar horrorosa. Aí eu vou ficar com medo que o meu marido olhe para o lado, né? E sabe assim, vamos olhar para isso, né? Aonde está essa prioridade na tua vida? O que você acha, Sabe, já que você meninas? estava trazendo, o que você estava falando nessa questão de vítima, até eu fiz a reflexão em relação à questão do narcisista. Para todo narcisista existe a vítima, né? Se É. não tiver um, não tem o outro, né? Porque um acaba alimentando o outro. Então, o quanto é importante a gente estar presente para isso, porque é muito fácil culpar o outro, né? É muito fácil eu jogar a responsabilidade para o outro quando eu estou também, de alguma forma, alimentando aquilo ali, né? Eu estou me colocando no lugar de vítima, né? Então, é, a gente entender esse movimento energético, ele é muito importante, porque
a gente precisa realmente tomar as rédeas da nossa vida, né? E se responsabilizar. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes não é fácil, né? Mas enquanto eu tiver colocando minha vida na mão do outro, ele pode fazer o que ele quiser, né? E aí você vai estar sempre, né? Se sentindo a vítima, né? Sempre colocando o outro como culpado, sempre se colocando como coitado. E aí, isso também não é bom, né? Isso também não é legal. Você também não vai conseguir trazer as realizações que você precisa, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender, ok, o outro também tem as questões dele, obviamente, ninguém está falando que está certo, né? Que o outro está certo, né? Com certeza, ele precisa olhar para isso, ele precisa também entender por que que ele se coloca nesse papel. Mas você precisa olhar para você e entender por que que você atrai, né, pessoas com essa frequência, né? Porque enquanto a gente se colocar na mão do outro, a gente não vai ser na nossa própria vida, né? Então, acho que isso é importante também. A gente está muito presente para isso, né? Isso que vocês trouxeram de se vitimizar, a gente dá o poder para o outro, né? E Sim, daí a gente fica se sentindo mal e achando até ruim que ele não nos prioriza, por exemplo. Mas se você dá esse direito para o outro, né, de você não se priorizar, ele também não tem essa obrigação. E às vezes a gente fica nessa cobrança e fica nesse ciclo vicioso de vítima, perfeito. dívida, culpa, cobrança. Então, a prioridade que a gente está trazendo aqui é de se olhar mesmo, né? Até como a Ale trouxe, a gente sabe que como adultos a gente tem prioridades, que são responsabilidades que a gente precisa fazer. E até nessa questão de ser disciplinado, né? Como tem até a frase, né, do Renato Russo, da música dele, disciplina é liberdade. Então, quando você também tem essa disciplina de saber a prioridade que você tem que fazer, a responsabilidade de você assumir nas suas mãos, você começa a ter até essa liberdade, né, de saber o que que é prioritário realmente para você e o que que você deixou na mão do outro, né? Se eu não tenho a frequência em mim, como é que eu vou atrair, né, uma Exato, pessoa que exato, me coloque como prioridade, sendo que eu mesma não me coloco, né? Falando da energia, né, da questão da frequência. E Perfeito, isso daí mesmo. nós exato. estamos Como é na que você pode dependência pedir? emocional, né? Acaba indo para uma Isso, dependência emocional, que o É, outro é que vai me preencher daquilo que eu tenho que me preencher, né? Da minha prioridade sou eu, né? Não o outro cuidar de mim, né? não esperar que o outro preencha esse vazio que Isso, está, né, dentro. Ele tem que isso, preenchido por nós mesmos, né? E exato. esse é, acho que é a grande questão, né, da gente às vezes se sentir vítima das situações é achar que o outro tem obrigação de te preencher, né? E não, o outro às vezes não consegue nem se preencher a ele mesmo, né? Como é que ele vai conseguir preencher uma carência sua? E tem outra Então, coisa, né, Cíntia? Quando a gente não consegue deixar as coisas no passado, né? A gente não consegue desapegar dos acontecimentos lá de trás, a gente não está vivendo o presente. Então, hum, percebe que também não vai ser prioridade o presente, porque eu não estou vivendo sim, esse presente. A não minha estou presente prioridade para o presente. é a mágoa, a minha prioridade é a culpa, a minha prioridade é o que o outro não fez para mim. Eu estou no passado, eu estou vivendo Perfeito. e revivendo emoções, sentimentos, né, acontecimentos que me tiram do presente. Então, como que eu vou ser prioridade para mim mesma, se eu ainda estou nesse lugar de do passado, vítima, né? de julgadora, de inocência, de uma criança que está ali querendo ser vista, percebe? Então, nós também fazemos muito isso, né? A gente se apega às situações do passado e deixa de viver esse presente e trazer essa prioridade, né? E trazer essa ação. Eu quero resolver isso, eu quero dissolver isso, eu quero. Só que daí eu vou ter que me colocar, né? Eu vou ter que chegar na pessoa e vou ter que falar. Eu vou ter que elaborar dentro de mim, em primeiro lugar, porque a prioridade sou eu, está me incomodando, eu quero deixar de sentir aquilo, eu quero voltar para o meu momento presente e viver as relações agora, então eu vou ter que me colocar. E aí é que está a dor, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem elaborar tudo isso para saber que você tem que ser a prioridade e o outro, né?
tem que parar de te preencher, né? Você tem que sair desse lugar. Então, por isso das terapias, né? Aqui nós todos somos psicanalistas e também passamos com outros psicanalistas, porque nós estamos trabalhando isso, a gente está olhando para esses aspectos, e não é que é mais fácil, só é, só é o que é. É uma emoção que você vai ter que olhar, elaborar e se manifestar. Olha que Engasgou. interessante, o energético mesmo, né? É tão difícil de elaborar que até para falar não. Interessante essa reação, a gente, né? Esse emocional que veio para fora, assim, porque é justamente o que eu ia trazer também, porque até que ponto você está pronto para sair dessa situação de vítima, né? Porque Verdade. quando você se assume como prioridade, você não pode mais ficar jogando para o outro a culpa de você não ser feliz, de você não estar onde você queria estar, de você não ser como você queria ser, né? Quando a gente assume essa responsabilidade para a gente, deixando de ser a vítima da situação, a gente está pronto para isso, né? De assumir realmente essa ser prioritário no sentido de que vier, eu aguento, eu suporto, sem jogar no outro, né, a responsabilidade, É verdade. E aí tem que ir devagar, né, Cíntia? Passo a passo, passo né? a passo. Uma coisa de cada vez, por isso que a gente fala muito, né, que o nosso tratamento é uma casca de cebola, né? A gente vai descascando a cebola, né, conforme vai caminhando, porque realmente, às vezes a gente quer fazer tudo uma vez só e você acaba tendo cartazes, enfim, né, coisas que você, tudo bem ter cartaz, mas às vezes a pessoa não consegue nem voltar, né, nem, ela se afunda, né, ao invés daquilo ser uma coisa boa, acaba sendo uma coisa ruim, né, porque Ou ela, às vezes cria até um bloqueio, né? A isso, pessoa não ou cria um consegue bloqueio. avançar, não faz mais a terapia, não quer mais se olhar, não quer, bloqueia mesmo, né? Porque foi tão grande. Por isso que é importante esse passo de cada vez, né? E E se não se respeitar culpar, né? também. E Exatamente, exatamente. Essa coisa da comparação é uma coisa que a gente precisa refletir muito e entender que nenhum ser humano é igual a ninguém, né? Ninguém tem a mesma digital. Então, como é que Uhum, eu posso me comparar a alguém se ninguém é igual a mim, né? E isso às perfeito. vezes deixa a gente nessa coisa de não achar que tem esse direito de ser prioridade, né? Porque fica nessa comparação, mas todo mundo tem o seu valor e todo mundo é essencial aonde está, né? Sem comparação. E infelizmente a gente tende a se comparar e assim 90% das vezes a gente acaba se diminuindo quando faz isso, infelizmente, né? Com essa comparação. É isso. Perfeito. Meninas, acho que a gente já trouxe aí vários aspectos para o nosso ouvinte se perceber, né? No que ele está vibrando, como está vibrando aí, né? Essa prioridade dentro dele e na vida. E então, se você tem aí alguma observação, deixa para gente nos comentários, né? O que você tirou de legal para esse vídeo, o que você observou na sua vida, e deixa também temas que você gostaria que a gente abordasse aqui para te ajudar a elaborar mais aí no seu outro lado aí. Bom, muito obrigada. Assistam os vídeos no nosso canal, a gente tem vários temas. Deixa lá o seu like e a gente espera você até a próxima. Obrigada, Obrigada, meninas. meninas. Até a Obrigada, próxima. meninas. Tchau, tchau.